o Senhor disse que nos fez imagem e semelhança dele. Então, nos fez perfeito. Mas o homem decidiu a pecar. E por isso aquela imagem perfeita começou a se quebrar como um espelho. Que quando está inteiro, você vê a sua imagem ali direitinha. Mas quando quebra, a sua imagem fica toda ofuscada. O pecado faz isso. E o homem, por vir pecando, essa imagem e semelhança foi se perdendo. O homem começou a ser destruído, pouco a pouco, ser ganancioso, faccioso, passou a ter problemas no seu relacionamento, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas espirituais. O Senhor Jesus veio e se deu na cruz para resgatar essa imagem e semelhança que o homem perdeu por causa do pecado. Então ele se deu em sacrifício para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância, sermos salvos, alcançar as bênçãos do Senhor, as promessas, os milagres. Só que para que isso aconteça, hoje, o homem tem que aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador. Largar o pecado, se arrepender dos seus pecados, abandonar o erro e seguir o Senhor Jesus de todo o seu coração. E nós vemos isso em muitas passagens, inclusive a do cego de Jericó, que ele houve uma multidão passando, ele perguntou o que era aquilo e disseram, olha, é o Senhor Jesus de Nazaré. Então ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Ele sabia que aquele homem poderia ser o Messias e poderia curar ele daquela situação que ele estava vivendo, daquela cegueira, daquela miséria que ele vivia, pedindo esmola. E ele começa a gritar e a multidão tentou calar ele, só que ele gritava mais alto, porque ele estava disposto a largar aquela vida de desgraça que ele estava vivendo, aquela vida de vergonha, de humilhação. E ele começa a gritar mais alto, e os homens disseram que ia pegar em pedra para atacar nele, para matar ele, mas ele não desistiu de sair da situação que ele estava vivendo. É a pessoa que decide se ela quer continuar no sofrimento ou não. Aquele homem decidiu sair, ele se revoltou, ele não aguentava mais, viveu a vida desgraçada. E aí o Senhor Jesus para e vem até ele e pergunta a ele, o que você quer que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero ver, eu quero voltar a ver, eu quero ver de novo. E o Senhor Jesus disse, então veja, ali o Senhor Jesus resgatou na vida daquele homem o que estava perdido. Resgatou a imagem e semelhança de Deus. Resgatou a visão dele. Deu para ele as bênçãos que eram prometidas. E aquele homem passou a seguir o Senhor Jesus. Esse é o grande propósito de Deus, que as pessoas sejam salvas, que elas sejam resgatadas, tirar elas do sofrimento, da destruição, da vergonha, da humilhação. Mas quando a pessoa toma uma atitude de fé, como esse cego, quando ele tomou a atitude de fé, o Senhor Jesus parou e deu atenção a ele, até porque o Senhor Jesus estava passando. E hoje não é diferente, ele está passando através das pregações, através das palavras que ele traz nas redes sociais. E muitas pessoas têm ouvido, mas não têm clamado, não têm buscado, não têm tomado uma atitude, uma coragem de largar o pecado, largar o erro e seguir o Senhor Jesus. Muitas pessoas não têm coragem de assumir o Senhor Jesus como o único Salvador. E por isso, essas pessoas não são salvas, não são abençoadas e vivem uma vida de desgraça, uma vida de miséria, uma vida de pobreza espiritual. Aquele cego decidiu mudar a vida dele. E o Senhor Jesus se agradou da atitude dele e ali houve uma transformação. Se você quiser uma mudança na sua vida, você tem que vir para o altar do Senhor, aceitar o Senhor Jesus como único Salvador. E aí, tu serás salvo, a tua casa, a tua vida será transformada e você voltará a ser imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia assim diz. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, e que o Senhor Jesus te abençoe.